Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre onde as mulheres não estão. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou a Aline Gomes. E eu sou Alexandre Ferreira. Alexandre, nós temos uma mulher no meio dos padres hoje. A gente convidou uma mulher para conversar conosco. Afinal, se o tema é sobre mulheres, nada mais justo que a gente tenha aqui uma mulher conosco. Bendita entre os homens. Bendita és tu entre os homens, ó mulher, ó Aline. Aline, para que o povo possa te conhecer, diz aí, quem é você, Aline? Como você chegou aqui? Bem, deixa eu falar um pouquinho. Primeiro, agradecer por essa conversa aqui, tenho certeza que vai ser muito boa. E eu sou a Aline Gomes, eu falo que eu sou uma inquieta faladeira, que adora conhecer pessoas novas, adora tirar as pessoas da zona de conforto. Eu sou psicóloga, sou coach de carreira, eu trabalhei, tenho 14 anos de carreira no mundo corporativo, trabalhei 10 como gestora de RH em grandes empresas. Faz 4 anos que eu me perguntei se realmente eu estava no lugar certo, se realmente aquilo que meu coração vibrava fazia sentido na minha vida, e eu entendi que não, que eu deveria ressignificar minha forma de atuar com as pessoas, e aí há 4 anos eu empreendi, e hoje eu tenho uma empresa chamada Make Different, como boa tagarela tenho um blog chamado Sacadas de Carreira, dou aulas, bastante troca, e estou aqui nessa parceria junto com vocês aqui para trocar o máximo e aprender também. Legal, olha, é um currículo bom, você que está ouvindo. A gente, lógico, toda mulher é especial, mas a gente quis escolher uma bem boa para ser a primeira, né, Alexandre? Começar logo com o pé direito e é legal também dizer que tem uma amizade aí, né? Sim. A Aline já é conhecida do Pedro há mais tempo, nós estivemos, nem sei se ela lembra, algumas vezes em algumas festas na casa do Mantovani. Sim, com certeza. A gente já tem, eu falo que o Pedro é um meu segundo irmão, então a gente tem uma relação já de dentro de casa, das nossas famílias, já tenho como minha família e também ter contato com o Alexandre é um prazer, então eu estou super em casa e olha a responsabilidade que vocês têm, hein? Ninguém mandou me chamar. Não tem muita responsabilidade, a gente é bem responsável, na verdade. A gente não tem muito juízo. A Aline ainda não ouviu o podcast. Aline, a gente sempre, antes de começar o tema, a gente tem um jogo. E o jogo hoje é por minha responsabilidade. Geralmente a gente aposta paçocas, né? Mas hoje, como você é convidada, não vai valer coisa, não. Mas o jogo que eu proponho pra gente hoje chama assim, Aline, por amor, por obrigação ou nem pagando. Funciona assim, eu vou te dar 3 situações e você vai me dizer qual delas você faria por amor, qual delas você faria por obrigação e qual delas você não faria nem pagando. O Alexandre também, viu, Alexandre? Ok. Não é porque a Aline tá aí, você não faria. Você vai deixar de fazer. A primeira situação, você entendeu, né, Aline? Entendi. Eu posso repetir ou é só uma escolha para cada um? Não, uma para cada um. Não dá. Não dá para repetir. Não dá para repetir. Não dá. Olha lá, vamos lá. Como a Aline é psicóloga e coach e nós somos padres, a primeira tem a ver um pouco com o nosso meio de vida. Por amor, por obrigação ou nem pagando? Aline, Alexandre, por amor ou por obrigação ou nem pagando, vocês atenderiam alguém que vocês sabem que não vai dar resultado. Não é que é um caso perdido, mas um caso que você sabe que não vai resolver. 2, alguém que você desconfia que está apaixonada ou apaixonado por você, porque isso acontece. 3, alguém que é declaradamente apaixonado por você e diz, não, só você pode me atender. Qual desses você faria por obrigação? Qual desses você faria por amor? Qual desses você não faria nem pagando? Começa, Alexandre, vai. Eita, eu? Pra Aline ver como é que é. Muito bem. Tira queima-roupa. Olha, é uma situação que eu não tinha parado para pensar, não. Mas, assim, nem pagando, eu acho que
alguém que declaradamente dissesse, olha, eu sou apaixonado por você. Certo. Ai, agora ficou difícil. Por obrigação, eu atenderia quem eu acho que não daria resultado. Certo. Porque, assim, mandar a pessoa embora também, eu acho que seria meio complicado. E, por amor, alguém que você desconfia, mas é aquela coisa, você não tem a certeza, né? Então dá o benefício da dúvida e vai por amor, porque ninguém é perfeito mesmo, né? Tá certo, tá certo. E você, Aline? Bem, eu tenho alguma coisa parecida ali com o Alexandre, então, assim, se eu tenho certeza que a pessoa está apaixonada por mim, eu não atenderia por uma questão de conexão. Já atendi muitos, nem pagando. Então, assim, tem uma conexão, tem uma questão emocional. E por mais que eu já tenha atendido familiares e amigos, pode ser que eu não consiga ter essa neutralidade. Então, eu não faria, né? Nem pagando. Diferente do Ferreira, eu talvez atenderia por amor a pessoa que eu talvez soubesse que não daria resultado, porque eu acho que, de repente, numa conexão, isso pode se transformar, ou vai ter valido uma experiência mesmo que não deu resultado, porque essa questão de resultado é muito individual. Então, eu acho que eu faria por amor, para poder ter essa troca com essa pessoa, porque eu vou sair diferente, mesmo se de repente não der resultado, e a pessoa também. E por obrigação, essa pessoa que está desconfiando, né? Eu faria meu trabalho da melhor forma, mas eu faria por obrigação. É isso aí. Eu acho que eu iria mais ou menos que nem a Aline também aí. Por obrigação, atenderia desconfiado. Por amor, eu tentaria ver aí. Apesar de que, de vez em quando, você fala isso não vai dar em nada. E nem pagando, né? Eu falo que eu tenho medo de rato e mulher maluca, né? E aí, eu nem pagando, eu não atenderia. Tem a segunda, Aline, beleza? É a última. Beleza. Por amor, por obrigação ou nem pagando? Por amor, por obrigação ou nem pagando, situação 1. Ir ver a sua banda, o seu cantor favorito, cantar as músicas da sua banda ou do seu cantor que você odeia, detesta, não suporta ouvir. 2. Ouvir a banda que você não gosta, ou ir num show de uma banda que você não gosta, essa que você odeia e tudo. Cantar muito bem arranjado, muito bonito, as músicas da sua banda favorita. Ficou tão bom que às vezes ficou até melhor do que a gravação original. Ou 3, ir num show em que o seu cantor favorito, a sua banda favorita, se junta com a sua banda odiada e os dois criam um musical tão bacana que ganha, sei lá, até o Grammy, né? O Grammy de melhor álbum do ano. Qual desses? Por amor, por obrigação ou nem pagando? Sou eu primeiro? Damas primeiro. Damas primeiro. Ai, caramba, e agora? Olha, eu perco um tempo pensando nisso, viu, Aline? Você não tem noção. Eu acho que eu iria por amor na banda favorita, mesmo cantando músicas, porque se a gente tem uma admiração... se ele tá cantando, e a gente tem um amor, às vezes a gente gosta... mesmo que a gente ama, nem sempre a pessoa que a gente ama faz tudo que a gente gosta, né? Então, eu iria por amor... talvez nem pagando eu iria numa banda que eu não curto, né? Porque daí eu não vou me sentir motivada nem para pagar, nem para ir, nem para ficar lá, né? Mesmo que cantasse a música que eu amo. E acho que por obrigação eu veria esses dois fazendo uma parceria, porque acho que se eles acharam que faz sentido, eu iria por obrigação, assim, mas porque eu sou fã e tá bom, nós temos que estar juntos em todos os momentos. Olha aí. Você, Alexandre? Rapaz, é difícil, viu? Porque, assim, banda que eu não gosto imagina Racionais cantando Pablo do Arrocha. É algo assim. Ou Molejão cantando Criolo. Você não gosta do Molejão? Não, Molejão eu gosto, não gosto do Criolo, zoeira. Eu acho que eu faria igual também. Acho que na banda que eu gosto, eu iria por amor. Na que eu não gosto, eu não iria nem pagando. E no super, hiper, mega musical, a gente vai pela broderagem da banda que você gosta, né? Aí. Eu acho que mais ou menos eu faria a mesma coisa também. Se dá unanimidade é que não foi tão bom o dilema, né, Alexandre? Olha, eu fico pensando assim, o que você anda pensando, hein, Pedro, pra ter esses dilemas assim? Pois você tá pegando essa inspiração.
Eu comecei a pensar nisso semana passada. Eu tenho um pro Alexandre, mas é de padre. Aguarde, viu, Alexandre? Ai, meu Deus. Mas comecei a pensar nisso. Eu falei, eu vou naquilo que nos faz comum. Mas tá bom. Eu vou arrumar uma saia justa pra você também. Não esquenta a cabeça. Eu respondi, de alguma maneira, serviu pra mim também. Mas tá bom, chega de graça, vamos pro tema? Bora! Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram melhor lugar algum. Eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para os meus braços. Arei a terra, plantei, enchi os celeiros e nenhum homem podia se igualar a mim. Não sou uma mulher? Eu podia trabalhar tanto e comer tanto quanto um homem quando eu conseguia comida. E aguentava o chicote da mesma forma. Eu não sou uma mulher? Esse texto é da norte-americana Sojourner Truth, uma lutadora pelo direito do voto. E pense, essa frase, esse texto foi proferido por ela em um discurso em uma convenção de mulheres em 1851. Desde lá, há mais de 100 anos, será que o lugar da mulher, onde a mulher deveria ocupar os espaços, foram ocupados de verdade? Esse texto está velho ou ele ainda é atual, Aline? Muito atual. Tem muito a ver com a nossa realidade hoje, com uma outra roupagem, com mais tecnologia, mas que realmente nunca foi tão bem pontuado no momento que a gente está vivendo hoje em relação à mulher. Só para a gente continuar introduzindo, a Aline disse no começo, ela trabalhou por muitos anos no meio corporativo e hoje ela trabalha dando significado de carreira para as pessoas. Do Sim. Público feminino aí, da mulher na sociedade, Aline, ela enfrenta ainda muitas dificuldades por ser mulher. O que você percebe sendo mulher? Quais as dificuldades e, mais do que isso, nesse meio social, na sociedade em que a gente vive, quais são os desafios reeditados da mulher hoje? Eu acho que tem uma polaridade, né? Primeiro, pegando um gancho nesse texto muito maravilhoso aí que você leu, que é a questão de ver a mulher como algo frágil, como se ela não fosse dar conta, né? E aí tem esse contraponto de que temos as mães, ela é executiva, ela também cuida da sua própria vida, tem sonhos, então a mulher ela é muito mais forte, e muitas vezes ela tem que dar voz à sua identidade e à sua força. E no outro ponto, a gente tem na sociedade a questão que, nesse momento, de relação a assédio, a preconceito, né, das campanhas que as mulheres têm dito de não é não, né, então, até que ponto a mulher sai da frágil para que tudo ela pode, né, saiu da submissão para que ela está ali disponível, e ainda hoje existe muito essa questão do assédio, do limite, de nós podermos ser quem queremos ser, claro, respeitando valores, ética, mas você poder ser a sua identidade sem você ser julgada, sem você, por conta da sua cor do cabelo, da sua roupa, da questão da estética. Então, ainda hoje, nós temos essa questão de ressignificar, e eu acho que, ao mesmo tempo, nós temos essa questão da mulher está dando voz para essas mulheres na sociedade, para dizer as coisas que elas pensam, para se posicionar, e eu acho isso maravilhoso, mas desde que a gente também não crie uma outra polaridade no sentido como foi a questão do machismo, né? Então, de você ir como se fosse... A gente tem uma questão do empoderamento, que é uma palavra muito que rola aí na nossa sociedade hoje, da gente se empoderar de quem a gente é, falando aí das mulheres. Então, tem muitas iniciativas para dar voz, mas também não pode ir para o radicalismo, né? Então, eu acho que temos ainda muitas oportunidades em relação a mostrar a nossa identidade, de que nós somos cheia de papéis, né? De muitas facetas, muitas potencialidades, mas que ainda a sociedade, assim como outras questões, não apenas da mulher, ainda precisa aprender muito. E eu acho que parte de cada um, de o quanto que você se reconhece na sua identidade e o quanto você dá voz para quem você é, para colocar sua identidade no mundo. Então, a gente espera muito que os outros façam, mas se você não dá essa voz e não coloca os limites,
você acaba não colocando o limite que o outro pode vir em termos do assédio, da questão da agressão, em relação aos outros papéis que nós temos. Então, ainda há muito que se discutir, mas eu acho que cabe a reflexão de cada uma de nós de o que você está fazendo para ter a sua voz, para colocar a sua identidade no mundo, para você ser você mesmo e não se encaixar em padrões da sociedade, se escondendo e deixando escondidinho ali para ninguém ver algo que você, de repente, queria colocar um cabelo diferente, assumir quem você é, porque o padrão da sociedade foge. Então, eu acho que também tem se ressignificado muito em relação a isso hoje no mundo, né? Eu fiquei pensando aqui enquanto a Aline falava. Que bom poder ouvi-la, né? Porque aqui no nosso espaço, né, nesse nosso programa, são dois homens. Talvez isso já seja um complicador do ponto de vista da força da nossa conversa. Até alguns poderiam dizer, então é conversa de homem. E, de fato, se fosse eu e o Pedro falando sobre o ponto de vista sobre as mulheres, seria uma conversa mais pobre. E poder ouvir da Aline que a mulher ela tem que se reinventar, que já conquistou muitas coisas, mas precisa conquistar mais e precisa assumir essa identidade, me leva a, como homem, também olhar para essas mulheres se reinventando e assumir isso também, né? Assumir aquilo que elas estão conquistando, olhar para esse novo vigor da nossa sociedade se tornando mais plural e dizer, olha, que bom, né? Que bom que as coisas estão entrando num outro patamar. E tem um outro lado da história, é que às vezes a gente pensa, estava cristalizado até aqui, porque sempre foi desse jeito e agora precisa ser transformado. Mas se a gente for olhar com mais calma, a gente vai ver que cada sociedade, ela estabeleceu papéis que, na verdade, nunca foram tão estanques assim como se queria. E uma teoria que eu acho interessantíssima, que muitas feministas inclusive usam, é que as primeiras religiões, elas eram muito mais femininas, né? Se fala inclusive do tempo do matriarcado, onde a prevalência da organização social era feminina, e assim, lembrei dessa teoria para dizer que eu acredito que possa ter sido assim, que essas coisas são um tanto quanto cíclicas, né? E que é importante essa reinvenção constante e que nós, como homens, talvez, estejamos falhando no sentido de olhar para esse protagonismo feminino, por essa luta, e às vezes se sentir meio que acanhado, né? E falar assim, não, mas porque não pode ser um feminismo agora, porque antes era machismo, agora vai ser feminismo. É isso que a Aline falou. Não precisamos ir para o extremismo, mas também que bom que tem alguém puxando o vagão aí, puxando as lutas, né? Porque senão também nós homens ficamos muito assim, é isso aí. A luta é sua, vai que vai, né? Ou a luta é só sua, ou você não deve lutar. E não, né? Tem que aceitar, respeitar a luta do outro e também assumir aquilo que não. Esse lado aqui eu concordo e eu também vou me reinventar como homem nesse novo panorama, né? Eu acho que é importante a gente pensar, né? Isso e fico grato por ver a fala da Aline aí, que de alguma forma nos ajuda aí a pensar nisso. Certo. Aline, você falava de assédio, é aquela história, ao lugar de fala, né? Eu não posso estar no seu lugar, eu nasci homem. Na loteria da biologia, na configuração atual da sociedade, eu saí com um pouquinho mais de sorte, porque assim, a sociedade favorece muito mais os homens, né?
Agora, a gente pensa assédio não tão somente como um assédio, lógico, o assédio sexual que existe, a questão do medo, você acho que pode explicar melhor do que eu. E você pode interromper a gente na hora que você quiser, viu, Aline? O programa é teu. Perfeito. Mas há uma série de outros assédios na sociedade. A gente ainda não vai para o âmbito profissional, mas há uma série de outros assédios aí que acabam existindo também no dia a dia. Porque às vezes a mulher é assediada e não percebe, ela acha que é sempre assim. Não acontece, não, mas é sempre assim. E até você chegar para alguém e dizer, não, filha, isso é assédio, né? O fato de eu chamar alguém de filha já é assediador. Você cria uma questão protetora até. E dizer, não, mulher, isso é assédio. Conta, não só, lógico, o sexual, o medo que se anda, mas há outros assédios que acontecem quase que diariamente e são imperceptíveis, não é? Sim, isso me veio, nesse exemplo que você falou agora, me remeteu muito à questão da comunicação mesmo. Às vezes você, moralmente, né, ou na forma de se relacionar com as pessoas, porque o grande ponto, Pedro, é que as mulheres não querem, elas querem igualdade, elas querem ser tratadas como elas merecem, no espaço que elas merecem. Então, por isso que eu trouxe esse ponto de que também cabe sairmos do papel de vítima e se tornar muito mais protagonista. Então, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente percebe o sempre foi assim, né? Que eu brinco da síndrome da Gabriela, eu nasci assim, sempre foi assim, de quebrar esses padrões dentro das nossas famílias, né? Então, ressignificar esses padrões de crenças, de sempre foi assim, a questão também da comunicação, que hoje a questão também da internet tem essa questão de confundir um pouco a agressividade com assertividade. Então, as pessoas estão sendo agressivas na forma de se relacionar com você, pela questão de gênero, por uma questão de espaço que você ocupa na sociedade, e aí você não está percebendo, porque sempre foi assim, e aí se você vem de uma crença, de uma questão familiar, de desenvolvimento, que você internalizou que isso é uma verdade, até porque as crenças são verdades que a gente internaliza, e são formadas ali no início, até os 7 anos de idade, são reforçadas. Então, se a sua família prega isso e você só é reforçada na sociedade, você nem sabe o que é de ser diferente. E aí você se assusta e acaba só reforçando na sua memória que você tem que continuar nesse padrão. Então, em processos de relacionamentos, a questão de comunicação, na tratativa, no dia a dia, por exemplo, no trânsito. Então, a gente vê muito isso claramente. Então, assim, essa questão da mulher olhar para a sua própria identidade, e mais do que isso, na fala do Ferreira, me veio muito isso, de você acreditar que você é capaz, que você veio no mundo com uma missão, com um papel, com dons, e você, independente, não estou falando aqui de trabalho, estou falando de você no mundo, você tem que colocar sua identidade para fora, dar voz, colocar limites. Então, me vem muito essa questão de você olhar para você, se autoconhecer e avaliar se não entrar na onda que todo mundo tem que ser, né? E você realmente olhar que muitas vezes você, ou na escola, ou nos ambientes de comunidade, existe a questão social de desvalorização e você não está percebendo. E a desvalorização acontece não só com as mulheres, mas com os homens também, de você mesmo. Então, para os outros te reconhecerem, você precisa se reconhecer. Então, se você não valoriza suas conquistas, como mãe, como filha, como pessoa que você é no mundo, como é que as pessoas vão te valorizar? É muito mais do que isso. Como você vai andar no mundo se você não reconhece o que você faz de legal? Então, acho que vai muito além de só o assédio, de que as pessoas acham que, porque de repente você está no verão com uma bermuda, você quer dizer que você está aberta. Então, isso não quer dizer, né? Então, as pessoas precisam ter esses limites, mas tem que partir também delas, porque senão vai nessa crença e a gente só reforça, né? Certo. Eu lembrei de uma história, quer dizer, um caso bem banal que aconteceu comigo uma vez. Eu já era seminarista e estava num passeio na praia com um monte de gente. E aí a gente terminou de almoçar e eu fui para a pia lavar a louça. E eu lembro que alguém da casa, mais velho inclusive, falou assim: tem um monte de mulher nessa casa, você não precisa lavar a louça. E eu falei assim: nossa, mas eu lavo louça a semana inteira. E olha que no seminário é 40 pessoas, então e não tem jeito, somos nós mesmos. E eu falei: não tem nada a ver. Mas isso é banal, né? Assim, até me perdoe vocês, mulheres que estão ouvindo, porque eu sei que a coisa é muito maior. Mas para dizer que até nas banalidades a gente vê
que o preconceito está estabelecido. E é uma coisa que também me preocupa quando a gente começa a falar disso, é que o pessoal que fala de gênero, às vezes quer passar, né, ou tem essa convicção de que, não, agora a coisa não é assim estabelecida. E eu acho que de alguma forma, e aí a Aline pode até me corrigir se eu estiver errado, ou complementar, eu acho que essa coisa de deglutir, que falar que agora tem 1.500 gêneros, de alguma forma descredibiliza a luta do feminino, sabe? Do entender a feminilidade. Porque se a gente não dá esse passo mais atrás e fala da natureza do ser humano, que ela tem dois aspectos, o masculino e o feminino, até essa construção de gênero que se fala tanto hoje, ela começa do meio do caminho, né? Então eu acho que esse pensar a feminilidade e olhar para a feminilidade, colocá-la em evidência, eu acho que é o primeiro passo que nós deveríamos dar hoje, para depois falar até, não, porque eu sou homem que gosto de mulher, eu sou mulher que gosta de mulher, enfim, vocês estão me entendendo, né? Sim. Sim, com certeza. E eu acho que tem essa questão, e eu tenho visto, até pelo meu trabalho como psicóloga e trabalhando com autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, eu vejo muitas iniciativas, Ferreira, voltado para o reencontro da mulher com o seu sagrado feminino, de você ressignificar e olhar para a sua parte da sua natureza. Iniciativas que você tem essa questão do feminino e masculino e de que maneira você trabalha isso na sua racionalidade, nas suas emoções, na sua inteligência emocional. E, ao mesmo tempo, esse movimento em relação aos homens, de algumas são ainda muito localizadas, mas alguns grupos de homens criando grupos de discussão para também trabalhar essa questão de outras crenças. A gente está falando muito das mulheres também, né? Mas de que homem não pode chorar. Então, a gente tem essas questões, mulher tem que lavar a louça, nanana. Então, às vezes sai, né? Que o Pedro falou, onde tanto sai numa piada, nesses clichês. Então, você ressignificar a sua naturalidade, mas da sua essência de ser fisiológica e tudo mais, e ao mesmo tempo ressignificar o seu papel no mundo, nas suas escolhas, isso é muito bonito, porque dá muito mais fluidez, né, do que realmente você criar esses padrões, e aí você acaba não aceitando o outro, e isso acaba sendo muito ruim para a nossa humanidade como um todo evoluir, né, porque daí você já coloca os carimbos, né, na testa, é mulher, é homem, é isso, é aquilo, e sendo que ela é muito mais do que só aquilo, né. Então, acho que é a nossa reflexão de olhar para nós, mesmo com essa questão que temos essa natureza e de que maneira eu me reencontro com a minha essência e me coloco no mundo, né? A Aline, que hoje conversa conosco, ela disse no começo, eu disse também, e agora repito, a Aline é uma profissional de grande experiência no meio profissional. A gente que é padre, né, Alexandre? É engraçado isso, né? Parece que a gente não é profissional, né? No meio corporativo, essa é a palavra correta. E se fala muito de diferença salarial, basta olhar, embora não seja um meio corporativo, mas é um meio de representatividade, a política. Quantas mulheres estão presentes no Congresso Nacional? Onde a mulher ainda não está, Aline, e ela deveria estar. Você diz por merecimento, eu digo é por dever. Merecer é alguma coisa que a gente faz por merecer, né? Agora, dever não, é algo que deve ser dado. Eu penso assim, e várias vezes nas homilias aqui digo isso. Nesse meio corporativo, mesmo na política, na sociedade, onde a mulher não está, Aline, o que você já viu, ou mesmo se você já passou por alguma coisa que de alguma maneira mostra o quanto ainda a mulher precisa ocupar o lugar dela, ocupar, né? Eu acho que essa é a melhor palavra. Acho que você introduziu bem a questão primeiro de salários, né? Então, já trabalhei em companhias que existia a diferença salarial e para pessoas que faziam a mesma coisa ou eram pares e de questão de remuneração, de estudos de cargo de salário, não fazia sentido e mesmo assim, culturalmente, isso aconteceu. Eu tenho duas experiências interessantes.
para colocar, antes da minha carreira como psicóloga, trabalhando em recursos humanos, eu fui bailarina profissional, o Pedro sabe disso. Eu dancei dos meus 3 aos meus 21 anos e fiz uma transição de carreira. E eu me recordo muito de uma professora que muito maravilhosa que eu tive na Escola Municipal de Bailados, e ela me contava, né? Eu lembro que quando eu fui tirar minha carteira de trabalho, me veio muito essa questão de tirar meu DRT para poder trabalhar como professora, bailarina profissional, certo. E ela me contou uma situação de que quando, né, muitos anos atrás, 50, 60 anos atrás, você falar que era uma bailarina no mercado de trabalho e olhando para a sociedade, falaram para ela, olha, não coloque isso porque é uma mulher mal falada, né? Então, ela falou, não, eu quero colocar, né? Eu quero assumir que eu sou realmente uma bailarina, sou uma dançarina e eu tenho o maior orgulho. Então, quer dizer, ela já não desistiu desse sonho, não desistiu de colocar a sua própria voz no mercado de trabalho, que existia essa questão de você olhar para a mulher sobre essa perspectiva de que tinha que seguir um padrão, ou só os homens estavam no mercado de trabalho e aquela profissão não era tão valorizada. Ao longo, Aline, né? Só te interromper, você falando aí, eu lembrei. O Alexandre é a parte inteligente da conversa, viu, Aline? Tá bom. Eu faço ser o que introduz e falo bobagem. Você me fez lembrar da Dercy Gonçalves, né? Porque ela falava assim que quando ela era artista, que a artista tinha a carteira de trabalho da artista era, na verdade, uma carteirinha de prostituta, né? Ela falava assim, olha, falar que era artista no meu tempo era dizer prostituta, minha carteirinha era assim. Né? Era esse carimbo mesmo, e você sabe que quando eu fui para a escola, na minha escola tinha um quadro bem na entrada, assim, da secretaria, das pessoas que passavam no vestibular. E aí, na época, eu ainda queria entrar na faculdade de dança e muitos dos meus amigos falavam, nossa, mas como assim você vai colocar na faculdade de dança? Imagina a sua foto, o que vai estar escrito lá? As pessoas vão estar colocando dentista, vão estar colocando advogado, médico, arquiteto, psicólogo na época, né? Mas você vai colocar o quê? Eu falava, dança, eu sou bailarina, né? Então, assim, de você reafirmar o tempo todo, você tem que estar mostrando para as pessoas, né? Então, por que não aceitar que isso também é profissão, né? Então, como se fosse, né? O padre não é profissão, o professor não é profissão. Então, assim, vamos tirar esses rótulos, né? E no mercado de trabalho, quando eu fiz essa transição, acho que é importante falar que eu tive uma experiência muito em empresas que naturalmente são produtos mais masculinos. Eu trabalhei com cerveja, com cigarro, trabalhei com pneus, com frigoríficos. Então, é um mercado dominante. E muitas vezes em convenções de vendas, e muitas vezes eram 1.000 pessoas, 500 pessoas e 50 mulheres, às vezes 10. Então, muitas reuniões eu era a única mulher, e aí tem essa questão de você ter que buscar falar mais alto, parece, né? Para você ser conquistada e você se olhar sob perspectiva de que você não tem valor. E eu escutei muito onde a mulher não está, né? Em profissões que têm esses rótulos. Claro, tem algumas profissões que temos que ter um bom senso, que tem a questão da força, né? Então, estivadora no Porto de Santos não rola. Porque tem uma questão de força, não quer dizer que a mulher não a tenha, mas que tem um risco muito grande em relação à própria anatomia, né, humana. Mas muitas outras profissões, existe esse rótulo que é uma profissão para homens. E aí se ouve muito, não vamos contratar mulheres, porque depois elas vão engravidar e tem toda a questão da TPM e vai ser muito difícil tê-las. Então, e eu brigava muito para dar essa voz e depois contratamos mulheres e elas performaram bem nas suas carreiras por mérito delas e não porque elas pegaram mais leve. Então, no mercado de trabalho, onde a mulher não está, em profissões que as pessoas rotulam que são masculinas, e a questão da oportunidade. Eu me recordo de olhar assim, se a mulher de repente ela é bonita, ela se cuida e ao mesmo tempo ela tem uma postura profissional adequada e ao mesmo tempo ela é uma ótima profissional, parece que tem uma coisa errada. Então, muitas vezes nos meus feedbacks eu escutava, né? Não, parece que tem alguma coisa errada com você, como se eu tivesse, sabe? Claro que eu tenho pontos a melhorar sempre, mas eu já ouvi um feedback pessoal
que mexeu muito, eu nunca esqueci isso, de uma gestora que me falou, olha, você chama atenção pela sua performance, pela forma elegante, clássica que você usa, e as pessoas, não que esteja fora, não usava nada além do que naturalmente as pessoas usavam, mas eu acabava chamando atenção. E eu perguntei, nossa, mas tem algo que eu estou usando roupa transparente ou curta? Ela, não, muito pelo contrário, você tem toda uma questão ética de trabalho muito ótima. Eu falei, então o que está pegando? Ela falou, é porque as pessoas comentam por comentar, e ela me deu a seguinte recomendação, eu acho que você deveria cortar o cabelo mais curto. Bem mais feia. E ficar usando preto e cinza para você passar desapercebido. E aí isso mexeu muito comigo, sabe? Então, onde a mulher não está? Na questão dela poder ser ela mesma, que ela pode ser linda na essência que ela é, porque ela é linda, não importa os padrões, Sim. Ela é inteligente, então onde a mulher não está? Nessa valorização que às vezes o rótulo começa profissionalmente dentro da cabeça da própria mulher. E isso também é potencializado por conta das crenças masculinas, né? Essa minha gestora, ela ficou muitos anos sendo a única diretora mulher. Então, eu entendo que ela sofreu muito ainda numa cultura diferente da brasileira. Então, eu trabalhei em empresas japonesas, americanas, indianas, que a questão da mulher, né, para os indianos, japoneses, ela tem um outro significado e precisa ser respeitado, mas ao mesmo tempo nós também temos que colocar o nosso papel, onde nós estamos. Então, aonde a mulher não está, nessa questão de valorizar o seu potencial, de buscar por igualdade, mas não como algo no sentido de que ela precisa, olha, por consideração, eu nunca queria ter a promoção, a mulher não quer ser promovida porque não tem nenhuma mulher, ela quer por mérito, mas que cota, né? Existe esse espaço, não tem que, não acho que tem que ter cota, eu acho que você tem que olhar a performance de uma pessoa que é igual a outra. Então, você não tem que novamente colocar um carimbo, justamente porque é uma mulher, é um homem, então isso tem vários, né? Até vi na internet, acho que era uma foto de nem sei, não conheço as pessoas, então pode ser que eu seja um viés no meu olhar, nem sei se a pessoa realmente ele era melhor profissionalmente do que a outra, eram 2 skatistas, uma mulher e um homem com um cheque na mão, e o do cara era assim, 20 vezes maior, né? Então, assim, claro, eu não sei se ele de novo... Não era por competência, não. Houve mesmo a diferença. Eu não sei se a pessoa, por exemplo, assim, o cara tinha 10, 15 anos a mais, o cara era o top, a menina estava começando, mas, poxa, mesmo assim, né? Se eram categorias de vencedores de um campeonato, não estou falando só no corporativo, mas campeonatos de esporte, veja aí, né, essa questão do esporte. Ô, Aline, mas eu quero morrer quando eu começo a ver o futebol. E eu não vejo, na verdade, futebol, mas eu fico analisando, sabe? Essa coisa de que o Brasil se diz o país de futebol e você não tem um campeonato nacional feminino, né? E aí, quando você vai ver as mulheres jogando bola no Brasil, elas têm que jogar por amor, porque, assim, elas não ganham nem 1/1000 daquilo que os grandes jogadores ganham. E, assim... Você deu o exemplo do skate, eu estou dando o exemplo do futebol, e isso, como é que isso não mexe com a cabeça de quem gosta de futebol? Como é que isso não vem à tona? Né? Você vê hoje as mulheres até debatendo o futebol masculino. Sim. Comentaristas mulheres, né? Eu acho que falta tirar um pouco esses... rótulo, essas coisas cristalizadas mesmo da mente da pessoa, sabe? Porque realmente mas sempre foi assim, mas por que tem que ser sempre assim? Por que realmente... E eu acho que esse é um trabalho das mulheres mostrando por competência. Eu fico muito feliz de ver mulheres em presidência de grandes companhias, temos excelentes executivas. Eu cheguei, inclusive, dentro de um momento de uma das empresas que eu trabalhei, de ter como supervisoras, era a maior regional de vendas, supervisoras eram, se eu não me engano, 8 mulheres, né? Então, assim, era regional praticamente com lideranças femininas e eram as que mais performavam. Então, não é a questão, né, de puxa, mas elas tiveram sorte, elas foram competentes e tinham muito engajamento de uma equipe formada basicamente por homens. Então, é uma questão de mérito, é uma questão de dar esse espaço e, como o Pedro falou, de direito, de conquista mesmo, né? E não assim, nossa, nossa, como ela deu sorte. Sendo que tem excelentes mulheres e precisam ser valorizadas pelos seus talentos, pelo seu resultado de forma igual,
mas que tem esse espaço, né? Então, ainda há muito ou aquelas profissões que são meio padrão, né? Então, assim, então RH tem sempre mulheres. Aí é interessante que daí enfermeira. E aí quando você tem, por exemplo, uma diferença ali, né? Então, assim, no RH, e às vezes você tem mulheres no RH, mas o diretor é um homem. Então, ou nada contra homem e mulher, eu não estou aqui querendo fazer uma competição, assim, não é né? estabelecer a briga, né? Não é a briga, mas na verdade vamos dar oportunidades para que tenhamos mais professores em sala de aula homens, né? Para cuidar também com crianças. Dentro de. Eu tive uma oportunidade maravilhosa de encontrar um rapaz que cuidava dessa parte estética de manicure, com amor. Então, o grande ponto é. A pessoa ama o que faz, ela conecta a missão dela no mundo junto com os seus talentos e os dons, e ela dá o seu melhor, né? Então, independentemente de gênero, né? O ponto é esse, né? E acho que a mulher ainda sofre muito a questão de desvalorização no mercado de trabalho. Eu vi isso muitas vezes com várias piadas, ou no mesmo, pegando um gancho do que nós falamos no começo, de ambientes de muito assédio, eu já sofri muito isso, da questão da promoção, de teste de sofá, e falar, não, comigo não é assim, e falar firme com a pessoa, e para a pessoa realmente entender que ali é o meu espaço, aqui não. Né? Então, não confunda a questão do meu papel com a forma como eu me visto e por ser mulher, né? Então, acho que há muito que ser ressignificado para os homens, para a sociedade, dentro das corporações, para que não só os grandes gestores têm que vir de cima, né? Mas também a base também precisa ser trabalhada em processos de educação, entre outras coisas, pensando no ambiente político, né? Acho que em todas as esferas há oportunidades de você ressignificar o papel da mulher e ter grandes resultados, assim como existem com os homens também, né? Então, eu acho que é um pouquinho da minha experiência, de como eu vi na pele, e essa questão envolvendo a desvalorização da onde a mulher não está no mercado de trabalho. Enquanto a Aline falava... Vai. Agora, Pedro, você tá muito entrevistadorzinho, eu vou te provocar um pouco. Você perguntou pra Aline onde as mulheres não estão. Certo. E nós, como padres, estamos numa instituição que ela é bastante machista. Sim. Né? Você há de concordar comigo. E eu digo a você, onde as mulheres não estão na igreja? Olha, eu vejo, do ponto de vista de igreja católica, que o Papa Francisco vem enxerga além, não é? Vê um pouco diferente. Então ele vem colocando mulheres aí em cargos administrativos, em instituições de estudos, as mulheres... Uma mulher, na verdade, me corrija, você que estava em Roma, Alexandre, ocupa o principal posto aí de administração de uma instituição de ensino católica. Ou seja, pouco a pouco eu vejo que o Papa Francisco vem tentando colocar aí a mulher em evidência naquilo que é possível também, não é? Mas eu vejo também que depende muito de nós padres. É aquela história do se desconstruir. A Aline falava disso ainda há pouco, do desconstruir. E eu vejo que isso também não é só uma questão masculina, é uma questão feminina também. A mulher também precisa se desconstruir daqueles padrões e etiquetas que se colocam nela, mas a igreja, como se, também precisa se desconstruir em perceber que a mulher é peça fundamental, o ser humano, na verdade, é peça fundamental naquilo que é a igreja, que, lógico, tem como seu centro Jesus Cristo. Eu digo aqui por casa, eu sou padre e tenho aqui 4 comunidades, nem sempre eu consigo rezar missa em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a grande maioria aqui de quem celebra são mulheres. Eu tenho um homem só que celebra quando eu não estou, o resto são
uma, duas, três, quatro mulheres, o time de celebração, ou seja, elas estão em maioria. E a percepção das pessoas, isso me deixa muito feliz, é boa. Padre, olha, quando a dona... eu não vou falar nomes aqui para preservá-las, mas né, quando a dona... vou usar aqui, Maricota celebrou, que coisa linda, padre, que bonito. Ou seja, à medida em que você vai dando esse espaço... o espaço que é devido, elas vão, de fato, ocupando e mostrando nesse processo de desconstrução que sim, há espaço para a mulher. É difícil, quando eu leio e ouço falar de feminismo, sempre me vem na cabeça isso, né? Eu falo, puxa, mas a igreja só tem homem, não é? Ali os padres, os bispos, mas também, falando em avanço, até para eu não me estender, há uma discussão sobre se criar na Igreja Católica as diaconisas, que são as mulheres que seriam ordenadas, seriam ministras ordenadas, e que ajudariam ali no trabalho das comunidades paroquiais, naquilo que é a igreja. Não só freiras, mas mulheres que tenham algum ministério ordenado. Isso seria possível, aqui, desculpa, eu não quero descambar muito para o assunto do catolicismo, mas isso seria possível porque historicamente, e mesmo nas Sagradas Escrituras, há essa possibilidade. Talvez isso não aconteça com Francisco, mas eu vejo que isso é muito próximo hoje em dia. A gente vê uma mulher paramentada no altar, servindo, eu acho que isso seria tão bom. Traria ares novos para a igreja e mostraria um reconhecimento que é, na minha opinião, devido, não é merecido. Aline Alexandre, a gente sempre no último bloco, a gente fala sobre uma relação sempre... porque não dá para fugir, afinal de contas somos dois padres. Eu quero te dar parabéns pela coragem, apesar de que tem a questão da amizade, mas a Aline é corajosa, sempre foi. Porque, né, coragem de conversar com dois padres. Coragem de conversar com a gente, né, perder seu tempo com a gente. Pois isso é verdade. Pois é. E não dá para fugir também da figura de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. Eu gosto sempre, aqui no Brasil, a festa de Nossa Senhora Aparecida no dia 12, as leituras bíblicas que são colocadas ali, para mim, soam fantásticas. Talvez é a festa mais feminina e feminista, vamos assim dizer, que a gente pode ter nessas celebrações que tem aqui no Brasil. Porque ali, em 3 ocasiões, 4, na verdade, se mostra quando Deus deixa a mulher ser mulher, ela vai longe, ela faz muitas coisas. Há ali a história de uma rainha que usa todo o seu artifício, lógico, o tempo histórico era outro, as circunstâncias eram outras, mas ela usa o ser mulher dela para salvar e interceder por um povo, né? O caso da leitura de Esther, né? Exato. Ela usa a esperteza feminina. A Maria também, que vê que o povo não tem vinho, e vendo que o povo não tem vinho, ela diz a Jesus, olha, eles não têm mais vinho, você precisa fazer alguma coisa. Quando Deus deixa a mulher ser mulher, e ele deixa sempre, mas a Bíblia ela também parte de uma religião que é de ambiente masculino, a mulher se sobressai, e sempre que ela aparece faz grandes coisas. Mas Jesus, em específico, Aline e Alexandre, esse sim, na minha opinião, revoluciona. Porque ele sempre coloca a mulher em pontos chaves, né? O Evangelho de João, ele tem ali as suas mulheres, e em pontos chaves de desenvolvimento é Jesus interagindo com a mulher. Para uma mulher que ele fala no Evangelho de João que ele é o Messias. Ele não fala isso para ninguém, fala para uma mulher. Com a mulher, a história da pecadora, a gente já citou isso em outros podcasts, para uma mulher que ele diz, olha, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Ele joga na cara de uma mulher que estava sendo acusada de adultério sozinha, sem nenhum homem. Cadê? Ela adulterou sozinha, só fez a coisa errada sozinha, né?
e é uma mulher que ele provoca que pecado ou fazer coisa errada, se há em dois, há uma corresponsabilidade. E por fim, há uma mulher que ele aparece primeiro, quando ressuscitado, não é para um homem. Aí tem a piadinha machista, que hoje me irrita muito. Apareceu porque queria que espalhasse a notícia. Na verdade, não. Ali no pano de fundo, o revelar, o colocar a mulher em primeiro plano. Você sente isso, Aline? A Aline tem uma religião diferente da nossa. Mas você sente isso, que Jesus, mesmo em um ambiente muito masculino, como o Alexandre disse, machista, eu acho que machista talvez não seja a palavra, mas muito masculino, quando Jesus aparece e lhe dá a oportunidade, se está lá registrado, e foram homens que escreveram o Evangelho, se está lá registrado é porque tem importância. E várias vezes em que ele se relaciona, ele coloca a mulher ali em um posto de dignidade. É isso mesmo? É de sentir, mesmo com todo o ambiente masculinizado que é a religião judaico-cristã? Eu vejo que sim, Pedro. Vejo muito que sim, porque é como se fosse Jesus tira esse papel ele dá o papel da mulher, né? Sai do vítima e do culpada para que ela possa sentir, ser e transformar, né? Então, se todos nós somos filhos desse Deus maior que nos dá esses dons, né? Então, Jesus nos relembra sempre que nós também temos esse Criador dentro de nós, que temos que realmente nos valorizar, que podemos sentir, né, da questão dessa passagem que você colocou, né, do adultério, que você pode sentir, você muito mais do que sentir, você pode ser a pessoa que você precisa ser, para você colocar a sua missão, a sua voz no mundo. Então, quando ele reconhece que a mulher ela pode ser protagonista, isso é muito bonito, né? Então, eu acredito muito, mesmo tendo outra questão de significado hoje em relação à religião, eu vejo muito essa questão desse poder que nós temos, né, que Jesus nos coloque muito mais, mesmo se de repente não tivesse escrito, eu sinto isso dentro de mim, né, dessa questão de você ter essa centelha dentro de você e de que muito mais, eu entendo muito mais do que Deus lá, eu aqui, eu também me coloco como um ser divino, que eu tenho ele dentro de mim, e eu tenho esse protagonismo para poder transformar, para ter esse papel, para poder trocar, e para poder também escrever a minha história, evoluir, crescer e ajudar, sendo quem eu preciso ser, né, como um homem faria também. Então, eu acho muito bonito essa forma, e eu acho que a gente tem que sempre relembrar isso, para evitar qualquer tipo de não, e mesmo, eu concordo com você em relação à religião, de ter esses papéis muito masculinos, e a gente vê também, pensando no mundo como um todo, outras religiões que também já valorizam a questão da mulher, dando voz para as mulheres, e eu acho que também ter essa oportunidade aí, através do Papa, de começar mesmo que ele não consiga efetivamente, porque eu sempre falo que as transformações começam de dentro para fora, né? Então, essa questão da intenção, de você se sentir inquieto com o novo, de colocar essa semente em relação à mulher, que também desperta das mulheres essa questão de você também representar a palavra de Deus para uma comunidade, porque você se torna muito mais humano, você tá junto ali, né? Vocês que estão aí do outro lado, que eu não sei como mas você se sente mais humano ali com a comunidade, falando que você também passa por isso, mas que você tem a palavra ali para realmente ser esse oxigênio, e você também colocar as mulheres para transmitir isso, deixa com que ela também, como se fosse assim, é acessível, ele está junto comigo, eu também posso, eu também sou filha de Deus. Então, é muito bonito a questão da palavra, né, que é escrita, dando esse não só poder, mas eu acho que é uma questão de mostrando a mulher no papel que ela realmente veio, né, fazer aqui no mundo. E eu lembrava também que, por exemplo, no Evangelho de Lucas, ali no primeiro capítulo, o protagonismo, ele é predominantemente feminino. Então, tem o anjo que vem até Maria, e Maria que, assim que recebe a notícia do anjo, corre para Santa Isabel, e o homem que aparece, que também conversou com o anjo,
Zacarias dá uma derrapada na curva, não acredita muito no anjo, a tem mulher que calar é mais a boca firme, né? por um tempo. A mulher é mais firme. E o exemplo de Maria em Lucas eu acho formidável, né? Eu sempre repito isso no período do Advento. Maria estava com o verdadeiro rei na barriga e o que ela vai fazer? Vai ajudar a prima anciã que estava grávida. E é formidável isso, né? Assim, o protagonismo, essa disponibilidade de ajudar o outro, que os evangelhos mostram, né? Nesse ambiente que talvez fosse predominantemente masculino, o catolicismo, ao surgir, já vai, de alguma forma, como a Aline lembrava também, transformando essa realidade. Talvez, né, eu estou puxando até a sardinha para a nossa brasa, mas talvez o patamar que a gente tem hoje de equidade, de busca da valorização do ser humano como um todo, começa ali naquela experiência em torno de Jesus, que olha para a mulher diferente. Demorou talvez 2000 anos para a coisa ganhar o contorno que tem hoje, mas eu gosto de acreditar que o cristianismo contribuiu porque olhou para Jesus e conseguiu valorizar a mulher, né? O catolicismo sempre teve aí a figura de Maria como um dos seus alicerces, e talvez a gente tenha que crescer muito ainda agora, talvez no plano operacional da coisa, mas eu acho que enquanto símbolo tem uma riqueza aí que a gente pode beber muito ainda com relação à compreensão e valorização do feminino. Hoje foi bom. Nós tivemos uma conversa sobre onde as mulheres não estão. Na verdade, a gente queria falar sobre a figura feminina e ninguém melhor do que uma mulher para fazer isso, até porque isso inaugura um novo estágio aqui de uma conversa, que é o chamar convidados. Você pode perguntar, mas poderiam ser mais mulheres. A gente não quer, na verdade, criar programas muito grandes, não é, Alexandre? E por Exato. Isso a gente prefere que seja aí sempre nós dois e mais um convidado ou uma convidada. Nunca mais do que 3. Mas outras mulheres virão, a gente já tem elas agendadas aí, pré-pautas e tudo mais ou menos preparado. Mas eu queria agradecer muito você, Aline, por dedicar aí um tempo, bater um papo com a gente e gravar esse podcast. A gente já disse, a Aline se apresentou, ela é psicóloga, ela é coach de carreira, não é isso, Aline? Também, agora é professora, está dando aula. Sei. Bem-vindo ao mundo dos ensinos, o mundo acadêmico. Se prepare para ficar com... A Aline não tem cabelo branco, agora se prepare para ficar, viu? Se prepare, viu? Pois é. E, Aline, quem quiser te encontrar para saber mais sobre coaching, mesmo para a questão de atendimento psicológico, quem quiser te encontrar, te conhecer, onde é que te encontra, Aline? Bem, pode me encontrar no meu blog, chamado Sacadas de Carreira, em diversos canais. Então, a maneira de me encontrar é pelo meu site do blog, no sacadasdecarreira.com. E tem o Instagram também, que é tudo Sacadas de Carreira, no Facebook, é o mesmo nome que você me encontra, onde eu partilho dicas práticas para que você realmente se autoconheça. E lembre que você nasceu para ser protagonista e brilhar com seus talentos. Ou pelo meu site, minha empresa chama Make Different, que é uma frase, né, uma palavrinha em inglês para você fazer diferente, mas principalmente sendo quem você é. Então, o meu site é mdifferent, depois os meninos vão disponibilizar para que você... Isso, .com.br, então você pode trocar diretamente comigo. Eu sou uma pessoa que quero sempre aprender com os meus alunos, com os conteúdos, então acho que a gente tem que sempre ter esse olhar de aprendiz nessa troca aí com o professor. Então eu acabo também dando aulas, eu sou professora de uma escola chamada Escola Conquer, que traz conteúdos aí, foram desenvolvidos lá no Vale do Silício, então eu sou professora de inteligência emocional. Então é um prazer estar aqui, e eu acho que a gente tem que sempre
se relembrar, né, que a mulher, ela está aqui, a mulher, o homem, você que está nos ouvindo, nasceu para brilhar com seus talentos e nasceu para ser protagonista, para você ser feliz. Então, eu acho que essa é a forma, né, de você se reencontrar, e eu estou super aberta para me conectar contigo, para a gente desenvolver ainda mais esse tema e se fazer, enfim, grandes parcerias e aprender um com o outro. Olha aí, eu queria agradecer a Aline de novo. Alexandre, tem mais recadinho? Tem mais alguma coisa? Eu não, só agradecer também a Aline aí, prazer reencontrá-la, ainda que aí nessa conversa um tanto quanto virtual, mas rolou conexão. Obrigado, Aline, mais uma vez. Obrigado a você que ouviu. Lembra, a gente continua com o desafio. Você já apresentou para duas num programa, você já apresentou para duas em outro programa. Apresente para duas diferentes nesse próximo programa, esse que nós falamos sobre as mulheres. Se você tiver alguma consideração, alguma coisa para falar conosco, você pode nos procurar no conversaconosco@gmail.com. Você já deve ter ouvido aí o programa de leitura de comentários. A gente quer estender essa conversa e que ela continue adiante, também com as suas considerações, também com aquilo que você tem a dizer, também com aquilo que você pode contribuir. Eu agradeço a sua audiência, agradeço por você ter baixado esse arquivo, muito corajosa, muito corajoso você, e aqui eu dou meu tchau. Alexandre? Beijo, tchau! Falou, tchau, tchau, Aline! Tchau, tchau, obrigada!